Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou Isabela Chaves e hoje eu tô aqui para te apresentar essa linda clutch. Então fiquem aí com o tutorial dessa lindeza que eu vou ensinar para vocês hoje. Aqui eu tô usando os acessórios da Fio Store, fio da Fischer, que eu amo de paixão. E essa peça aqui, ela nasceu de um desafio da Fischer, da caixa temática de outono, da Fischer com a Solertia. Então vai ser muito legal todo o desenvolvimento. Eu te convido também a estar seguindo lá nas redes sociais para estar acompanhando essa saga, porque veio vários fios lindos, vocês vão ver aí na sequência. Então fica aí o convite para vocês estarem me seguindo lá no Instagram também, no TikTok e em todas as outras redes. Vou deixar todos os links aqui embaixo para você acompanhar junto comigo e também te convido a conhecer os meus cursos pagos que tem lá na Hotmart. Vou também deixar o link da vitrine aqui embaixo para vocês conhecerem todo o meu trabalho. E é isso, gente. Então vamos para a lista de materiais e em seguida para o passo a passo dessa nossa peça lindíssima que é a Necessaire Selma. Vou iniciar mostrando para vocês os acessórios que eu vou utilizar para essa necessaire de hoje, que é esse kit aqui lá da Fio Store, tem várias cores, também com outras ferragens, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar aqui na descrição os detalhes para vocês desses acessórios aqui, caso você queira fazer algum tipo de substituição. Além desse material, eu vou utilizar dois tipos de agulha, uma agulha menor para a gente puxar os pontos iniciais e também finais na hora do arremate, e também uma outra agulha para a gente poder trabalhar o restante da peça, que é a parte do meio, né? O crochê, sem ali, sem os acessórios. Então, eu vou iniciar com a agulha número 4,5 e vou fazer o desenvolvimento do trabalho com a agulha número 7. Gosto de sempre ter por perto o marcador, a cola pega mil e, é claro, a tesoura para a gente concluir todos os arremates dessa peça. E agora a apresentação do item mais importante, que foi um desafio lá da Fischer Fios, que foi a caixa temática de outono. Então não poderia deixar de mostrar para vocês essa caixa que tem uma variedade dos fios da marca Refinato, Fio Opaque, Fio Lume, Fio Policromia e também o Glow. E desse kit todo aqui eu escolhi utilizar aqueles dois ali que vocês já viram, que é o fio Refinato marrom e o manteiga. Então eu vou trabalhar hoje com o fio Refinato na cor marrom e vou mesclar ele com esse aqui na cor manteiga, tá? Ele é um fio de malha de 15 milímetros de espessura, tem 140 metros. Ele tem a mesma qualidade do fio de malha tradicional de 25 milímetros e também o de 35 milímetros. Então, a gente tem aí na cartela da Fischer, no catálogo da Fischer, né, três espessuras do fio de malha. A gente tem o de 25 milímetros, que é o tradicional. A gente tem o refinato de 15 e o 35, que é o Nubble. E também nós temos o Lume, que é o mesmo fio, com a mesma qualidade, porém porque ele passa por um processo de pelletização. Eu já trouxe peças para vocês lá no canal da Fischer Fios, então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar dos outros projetos que tem lá também. Esse fio de malha, ele é composto por poliéster e elastano, ele é super agradável ao toque e a indicação de agulha para ele aqui no trabalho é de 2,5 até 3,5. Como eu vou estar utilizando hoje eles dois mesclados, eles duplos nesse projeto, então eu vou utilizar uma agulha maior. No caso, eu vou utilizar aqui a agulha número 7 para desenvolvimento desse passo a passo. Peguei a minha base e tirei o fio aqui da parte externa do novelo. Essa parte fica aí da sua preferência, ok? Vou deixar aqui, gente, sempre no início do trabalho com base, eu deixo uma sobra de fio de aproximadamente 40 centímetros. Então, eu pego, pulo esses 40 centímetros e a partir dele eu vou começar a introduzir o ponto na base. Vou começar dessa vez fazendo um nozinho corrediço após esses 40 centímetros. Vai ficar desse jeitinho aqui. E na sequência, eu vou começar a puxar os pontos baixos aqui ao redor da minha base. Então, eu vou introduzir a agulha na base, recuperar o nozinho corrediço, trazer ele aqui para a parte da frente da base. Feito isso, vou dar um espacinho, né, para não ficar muito aparente o nozinho. A partir daqui, eu vou começar a puxar os pontos, então aqui eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo, tá? E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em toda essa lateral, introduzindo a agulha dentro do buraquinho, puxando o fio que vem do novelo, dando a altura e fechando o ponto baixo. Introduzo, puxo, dou altura, fecho o ponto baixo.
você tem que respeitar aqui nessa etapa a elasticidade do fio, porque no caso aqui a gente está usando uma agulha menor do que deveria, mas a gente pode regular isso através da tensão do nosso ponto e dando essa altura aqui. Então, eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos com ponto bem larguinho, porque daqui a pouquinho a gente vai trocar de agulha, tá? Então, eu vou seguir aqui e já volto com vocês. Vou iniciar aqui desse trabalho. Então, aqui a gente já iniciou a curva e bem aqui nessa parte eu vou fazer já um aumento, tá? Então, eu vou trabalhar aqui um aumento, tá bom? Aqui no meio eu também vou trabalhar aumento. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos juntos. Um, fazer mais um aqui no mesmo lugar. 2. E aqui também eu vou fazer o aumento para espelhar o desenho. Faço um, faço 2. Então, aqui ficará assim o aumento aqui da quina, tá? Então, vai ser 3 locais com pontos juntos. E eu vou repetir esse desenho do lado de cá também. Nessa base, você vai reparar que a gente tem o ponto do meio e os dois laterais. Então, é bem nessa localização, tá bom? Então, aqui eu vou seguir agora fazendo pontos baixos normal. E depois na quina eu vou replicar esse mesmo desenho, fazendo esses aumentos. A minha base, ela tem 28 pontos, tá? E aqui, com esses 28 e esses aumentos, nós teremos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 pontos no final dessa base. Já volto aqui com vocês para a gente poder chegar aqui na finalização. Cheguei, então, no meu último local de ponto. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo, fazer até essa etapa. E agora eu vou pegar aquele fio que a gente deixou sobrando, os 40 centímetros, para finalizar esse último ponto. Então, eu vou laçar ele aqui na agulha, vou puxar ele por dentro dessas duas casinhas, puxar ele por completo e fazer aqui a minha finalização com esse ponto aqui, com esse fio cortado. Então, eu vou agora fazer um fechamento invisível, passar a agulha de trás para frente nessa primeira correntinha aqui da parte de cima. Então, aqui a gente tem o corpo do ponto e a cabecinha do ponto. Puxar essa laçadinha lá para a parte de trás, dessa maneira aqui, e agora fazer um caminho de retorno com ela para simular uma corrente. Então, para isso acontecer, eu vou passar minha agulha de baixo para cima, de trás para frente, ó, dessa maneira, nesse último ponto, e fazer o mesmo caminho que esse fio fez, tá? Agora, retornando para a parte de trás com ele. Puxo aqui e prontinho aqui a nossa base, ó, finalizada aqui, igual os outros pontinhos. Feita então essa etapa, eu vou iniciar a próxima carreira de pontos, que será de baixíssimos ao redor aqui desse trabalho. Então, agora eu já vou pegar a minha agulha número 7 para dar continuidade nesse projeto e vou introduzir minha agulha no mesmo sentido por onde esses fios aqui estão passando, estão localizados. Vou introduzir minha agulha aqui nessa correntinha do lado da que a gente criou, ó, nessa daqui anterior. Vou puxar o fio que vem do novelo aqui por ela, trago aqui pra frente a laçadinha. E agora, eu vou começar a fazer baixíssimos aqui ao redor da peça, ó. Introduz na próxima correntinha, puxa, passa um dentro do outro. Introduz, puxa, passa um dentro do outro, tá? Vai ficar as correntinhas aqui na parte de baixo e também correntinhas aqui na lateral, onde a gente vai puxar os pontos para as primeiras carreiras. Então, a gente vai ficar com essas correntinhas aqui e essas correntinhas aqui para poder trabalhar. Finalizar, então, a minha segunda carreira, que foi de pontos baixíssimos. Então, a gente ficou com essas correntinhas e essas correntinhas na parte de baixo. E aqui, no último pontinho, onde a gente tem que fazer ponto baixíssimo, vou ensinar para vocês mais um truque de finalização. Então, aqui nesse ponto, eu tô saindo com o fio, ó, pela primeira vez. Aqui é o último. Vou introduzir a minha agulha e na hora de puxar o fio aqui para fazer esse último, vou puxar de novo o fio que tá aqui cortado, tá? Então, eu vou passar ele aqui na agulha e vou puxar ele aqui para a parte da frente. Passo aqui fazendo baixíssimo e agora eu vou puxar ele por completo. E com ele, nós vamos fazer mais uma finalização, igual a essa que a gente fez aqui nessa primeira etapa. Então, aqui a gente tem a primeira correntinha formada no trabalho, ó, com o ponto baixíssimo. Passo a minha agulha de baixo para cima nela, tá? Puxo esse fio aqui por debaixo,
por completo. E agora eu vou fazer o caminho também de retorno, introduzindo a minha agulha de trás para frente, de cima para baixo, tá? E fazendo esse caminho de volta desses 2 fios. A partir daqui, a gente pode fazer o arremate desse fio para já despachar ele e continuar com o nosso trabalho. Então, para fazer esse arremate, eu vou pegar esses fios aqui e vou dar aqui nozinho com o fio que vem do novelo. Nessa etapa, se você quiser, pode colocar um pouquinho da Pega-Mil para fazer esse primeiro arremate, tá? Então, eu jogo uma gotinha aqui do Pega-Mil, assim, olha, tá? E aqui eu dou o meu nó. Na sequência, a gente esconde esse fiozinho e corta. Então, aqui, agora eu vou cortar esse excesso e continuar normalmente com o meu trabalho. Cuidado para não sujar o fio que vem do novelo, tá? Com a Pega-Mil. Então, agora eu vou continuar aqui meu projeto, agora com essa próxima etapa de pontos. Então, preparada a nossa base, eu vou começar a fazer a primeira carreira de subida dessa nécessaire. E nós vamos pegar sempre nessas correntinhas das laterais, deixando essas correntinhas da parte de trás livres para ser o acabamento da nossa peça. Então, eu vou introduzir minha agulha perto aqui onde está saindo o fio, tá? E pegar a correntinha inteira aqui da parte lateral. Então, essas correntinhas aqui que a gente vai trabalhar agora. Introduzo a minha agulha, pego o fio que vem do novelo, dou uma alturinha e fecho. E essa primeira carreira que a gente vai fazer vai ser toda em pontos baixos. Então, eu vou introduzir minha agulha na correntinha, cuidado para pegar ela inteira, tá? Pegar os 2 fiozinhos e seguir aqui fazendo pontos baixos ao redor dessa primeira carreira de subida do nosso trabalho de hoje. Vai ficando assim a nossa peça inicialmente e eu já volto com vocês para a gente poder fazer a finalização dessa primeira carreira e a sequência das próximas. Terminada a minha primeira carreira de pontos, vamos agora fazer a finalização dessa carreira. Já puxei aqui a última laçada, ó, do ponto, tá? Dessa forma. E agora a gente vai identificar a seguinte estrutura. A gente tem o corpo do ponto, que é esse Vzinho aqui, ó. Tá vendo? E nós temos as correntinhas aqui nas partes de cima. Vou introduzir minha agulha na correntinha de trás para frente, dessa forma. Pegar essa laçada e jogar ela lá para a parte de trás, ó. Assim, tá? Vou deixar essa laçada na minha agulha, porque a gente vai usar agora para poder fazer pontos altos. Então, nossa trama ela vai ser formada de pontos baixos e ponto alto. Então, agora, nessa próxima etapa, eu vou armazenar, deixar aqui esse ponto na minha agulha e vou introduzir a minha agulha dentro do ponto centrado que tá aqui embaixo. Então, esse ponto aqui que tá esse Vzinho, vou introduzir minha agulha aqui dentro dele, sair aqui na parte de trás, puxar o fio que vem do novelo, dar a altura, fecho essas 2 laçadinhas e faço uma correntinha, tá? Vou repetir aqui com vocês. Aqui tá a laçada que a gente passou para a parte de trás. Vou introduzir minha agulha dentro do ponto centrado aqui de baixo. Introduzo e puxo o fio que vem do novelo. Vou ficar com essas 2 laçadas aqui, ó, tá? Agora, eu vou fechar essas 2 laçadas juntas e vou fazer uma correntinha para poder simular o ponto alto. E na sequência, agora, a gente vai trabalhar o ponto alto, tá? Então, laço o fio na agulha e introduz dentro do ponto centrado, que é o ponto que tá aqui embaixo, bem no meio dele. Dou uma alturinha, fecho 1, fecho 2. Laço o fio na agulha, introduzo dentro do ponto centrado, puxo, fecho 1, fecho 2. Então, aqui nessa sequência, a gente vai trabalhar um dos pontos mais importantes aí no conhecimento do crochê, que é o ponto alto. Vou introduzir ele aqui dentro do ponto centrado, puxar, tira 1, tiro 2, formando então esse desenho. Ponto centrado, puxo, tiro 1, tiro 2. Ponto centrado, repetindo, é dentro desse Vzinho aqui, ó, bem no meio do ponto. Laço, introduzo, puxo, tiro 1, tiro 2.
volto aqui com vocês na nossa terceira carreira e a gente fazer também a finalização dessa carreira aqui. Fiz aqui meu último ponto alto dessa segunda carreira e a nossa peça ela vai trabalhar com essas duas repetições. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, tá? Agora, finalizei aqui meu último ponto alto, vamos fazer uma finalização aqui juntos. E para fazer essa finalização é importante a gente entender como funcionam as camadas dos pontos altos. Então, aqui a gente tem a parte de baixo dele, ó, que fica bem a fonte, né, a raiz dele. A gente tem um primeiro tracinho na horizontal e tem um segundo tracinho na horizontal também, ó. E todos vai ter essa mesma estrutura. Essa raiz aqui e mais dois pontinhos aqui, duas laçadinhas aqui que ficam na horizontal. Então, a gente tem esse desenho. Então, a gente vai pular esse desenho aqui para identificar onde a gente tem que fazer o fechamento, tá? Então, a gente tem a raiz aqui do ponto, que é de onde ele está saindo, essa parte retinha dele, que está na vertical, e aqui esses dois tracinhos na horizontal. Então, eu vou pular um, dois, três. E aqui nessa correntinha aqui de cima é onde eu tenho que fazer a finalização. Então, eu vou puxar aqui a laçada, tá? Passa a minha agulha de trás para frente, ó, nesse local aqui, pulando essas três estruturas aqui do ponto alto, puxo aqui a laçadinha lá para a parte de trás e vou ficar aqui com ela armazenada agora para a gente poder fazer a carreira de ponto baixo. Para fazer a carreira de ponto baixo e deixar esse acabamento bem invisível, eu introduzo a minha agulha pelo mesmo caminho de onde esse fio está passando, ó, bem aqui. Armazenado esse laçadinha, vou puxar agora o fio que vem do novelo, trazer para frente. Vou unir as laçadinhas, orelhinhas que ficaram aqui na parte de trás, ficando com essas laçadas aqui na agulha, e vou fechar elas juntas, fazendo aqui o primeiro ponto baixo da nossa terceira carreira. Então, vou puxar, introduzir e fazer agora tudo de ponto baixo, essa próxima carreira, tá, gente? Então, a gente vai intercalar agora uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto. E essa carreira de ponto alto, a gente sempre vai pegar no meio do ponto baixo da carreira anterior, tá? Bem aqui no meiozinho, fazendo ponto centrado, como se fosse um ponto centrado, tá bom? Então, aqui eu vou seguir fazendo agora meus pontos baixos dessa carreira e volto para a gente poder de novo fazer a finalização juntos na carreira número 3 e fazer a carreira, o início da carreira número 4 juntos para reforçar a ideia dessa carreira aqui de baixo. Terminada então a minha carreira número 3, vou fazer o mesmo fechamento. Puxa a laçada, joga a laçadinha lá para trás, puxando na correntinha, dessa maneira aqui. E fico com ela aqui dessa forma. Agora, para a gente poder fazer o ponto alto, a gente aproveita essa laçada que ainda tá na agulha, lembra? Então, a gente regula um pouco ela para não ficar muito exagerada, regula ela. E agora, a gente vai introduzir a agulha no mesmo buraquinho, ó, onde está posicionado esse fechamento. Introduzir dentro do ponto centrado, puxo a laçada aqui por dentro, trago ela aqui para frente, dou altura nela e fecho e faço uma corrente, formando assim a simulação do ponto alto novamente. Agora eu laço o fio na agulha, introduzo dentro do ponto centrado da carreira de baixo, faço ponto alto. Laço, introduzo a agulha dentro do ponto centrado da carreira de baixo, puxo e faço ponto alto. Então, agora a gente vai intercalar esse trabalho com esse conjunto de pontos, sempre fazendo uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto. Você vai fazer à medida que você quiser nesse trabalho, tá? Eu vou fazer aqui a medida que eu quero que ela fique no tamanho de uma necessaire, eu acredito que o tamanho da minha agulha seja um bom direcionamento. Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha e já volto com vocês para poder contar a quantidade de carreiras que eu fiz e também ensinar para vocês como eu faço para aplicar o zíper. Então, pessoal, fiz aqui a quantidade que eu queria de altura, deu mais ou menos o tamanho da agulha, como eu tinha falado para vocês. Eu fiz aqui uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto.
fui intercalando. No total foram 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo e 3 carreiras de ponto alto. E eu finalizei com 2 carreiras de ponto baixo, para agora a gente aplicar o zíper aqui nessa peça, tá? Então, eu peguei aqui já o meu zíper. Esse zíper, ele tem uma quantidade de furação de 28 pontos, então ele vai ficar aplicado aqui, tá? E a nossa base, com o desenvolvimento dos aumentos e tudo mais, aqui a gente tem 34 pontos. Então, 28 menos 34, nós temos 6 pontos. Então, aqui nas laterais ficar aqui 3 e 3, tá bom? Para a gente poder conseguir encaixar uma peça aqui na outra. Para fazer a aplicação do meu couro na minha bolsa, eu gosto de separar as correntinhas antes e já cortar o fio para fazer bons acabamentos. Então, eu vou ensinar para vocês como eu gosto de fazer por conta desse acabamento. Então, seguindo aqui, eu vou fazer aqui no total 35, 34 correntinhas de crochê para poder aplicar esses pontos baixíssimos, encaixando uma peça na outra em toda a volta, sem sobra de fio, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas, cortar o meu fio e fazer os acabamentos para ficar tudo perfeito. Fiz então as minhas 35 correntinhas e vou cortar aqui o meu fio. Na sequência, eu vou desmanchar essas correntinhas para poder fazer um acabamento aqui na parte de cima dessa última carreira. Essa última carreira, a gente pega aquela laçadinha final, puxa ela aqui, né? Faz o fechamento aqui puxando a laçadinha. E agora eu vou puxar esse fio aqui por completo. Então, aquela extensão ali de 30 e poucas correntinhas vai ser para fazer esses acabamentos. Então, eu vou puxar aqui. E agora eu vou fazer o caminho de volta, passando aqui por dentro. Então, pego aqui a laçadinha aqui da parte de trás, faço agora o caminho de retorno desse fio inteirinho, tá bom? Prontinho. E agora a gente vai fazer uma contagem para separar as laterais e isolar os pontos a mais que a gente tem aqui na nossa peça. Como eu disse para vocês, nós temos 28 pontos para poder trabalhar aqui no nosso fecho e 34 em toda a volta, a diferença é de 6 pontos. 6 pontos dividido para 2, 3 em 3. Então, a gente precisa pular 3 pontos de um lado e 3 pontos de outro, tá bom? Vou pegar aqui o meu marcador, vou amassar minha bolsa, identificar o pontinho que está aqui na ponta da lateral, que é essa correntinha aqui. E, por consequência, a gente vai pular ela e as duas em volta. Vou seguir agora fazendo a contagem, ó, para pular o restante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui nesse cantinho eu vou colocar outro marcador. Bem aqui, ó, vou colocar outro marcador e os dois que estão em volta também vão ser excluídos desse encaixe, tá? Então, vamos lá. Aqui, feita essa marcação, aí eu vou fazer agora os pontos baixíssimos, encaixando uma peça na outra. Para isso, a gente precisa identificar onde a gente vai introduzir a agulha primeiro. Esses aqui são os 3 pontos que a gente vai pular, 1, 2 e 3. Então, eu vou começar aqui, ó, contando 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no quinto pontinho, aqui no meu caso, tá o fio aparente, tá? Esse aqui vai pertencer a esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vou introduzir minha agulha aqui no quinto. Então, vou introduzir a agulha aqui no quinto, vou passar esse fio lá para a parte de dentro, tá? Gente, tem outras maneiras de você fazer esse remate, essa encaixe de peças. Essa aqui é a que eu mais gosto, tá? Então, eu gosto de passar primeiro, fazer essa marcação agora com o fio, no sentido que o ponto tá vindo. Se você quiser, você pode arrematar essa base e fazer a aplicação puxando um novo fio aqui da lateral, tá? Fica muito mais fácil. Essa daqui é a maneira apenas que eu gosto de fazer aqui no meu ateliê, tá bom? Então, não é regra nenhuma. Então, aqui eu vou ligar novamente os pontos. Esse aqui é o do meio, esse aqui é o que eu vou pular. Vou ligar esse com esse com esse com esse com esse com esse. Vou vir aqui no seguinte e vou introduzir a agulha no meu crochê e no meu fecho. Puxo o fio,
Trago aqui pra frente e vou começar a fazer o ponto baixíssimo, encaixando o meu crochê no meu fecho, puxo o fio, faço ponto baixíssimo. Crochê, fecho, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. E eu vou repetir esse movimento até chegar ali na parte de cima do meu fecho. Chegando ali na parte de cima, nós temos que pular 3 pontinhos, lembra? Cheguei aqui no último, olha, bem aqui, passo aqui, faço esse último ponto baixíssimo, fecho, e agora eu vou fazer 3 pontos baixíssimos na própria peça, tá? Então, aqui, na própria peça, 1, 2, e aqui o terceiro. E agora, a gente vai começar a encaixar o outro lado do nosso fecho. Então, eu vou abrir ele aqui para facilitar. E esse lado de cá vai encaixar aqui. Introduzo na correntinha, introduzo aqui no buraquinho, desse lado do fecho, e agora a gente vai fazer essa mesma repetição. Chegando agora no meu último, introduzo aqui a agulha, puxo. E agora a gente vai fazer os 3 pontos vazados, tá? Passando só nas correntinhas. Vou tirar o meu marcador. Número 2. E aqui o número 3. E aqui, novamente, a gente vai pegar o cantinho que ficou faltando, tá? E passar aqui, continuando a sequência de pontos baixíssimos. Aqui, eu tô no meu último pontinho, tá? Ó, bem onde meu fio tá passando, passou anteriormente, ó, nesse daqui. E agora, nesse último, eu passo ele por completo pra gente poder fazer o acabamento, tá? Puxo ele aqui, o meu ainda sobrou um pouco. Passo a correntinha aqui por baixo, ó. Pra poder fazer aquela finalização, igual a gente fez lá do início, na base e em todo o resto também, tá bom? Fazer o acabamento bonito. E vou passar agora de trás pra frente, ó, por debaixo do couro, mas dentro do pontinho pra puxar a laçadinha por aqui. Ficando o acabamento por debaixo aqui do couro. Desse jeito, tá? E aqui, gente, eu vou pegar e vou fazer o arremate final da nossa clutch. Então, eu vou vir e vou fazer o nozinho, tá bom? Passei aqui, deixei essa laçadinha e nessa laçadinha eu gosto de puxar o nó. Nessa hora aqui, se você quiser passar cola também, pode passar, tá? E aqui, como eu tô usando esses 2 fiozinhos, eu vou dar uma passeadinha com ele, vai ficar bem disfarçadinho, vai ficar ótimo. Então, não precisa dar continuidade nos nós, tá? Só esse aqui vai ser o suficiente. Corto. Deixa ele aqui de baixo, quiser passar cola, passa. E ficou assim a nossa clutch de hoje. Essa aplicação fica perfeita, ó, toda por igual, tá? Então, fica aí a dica para vocês para essa aplicação. E terminamos aqui o nosso tutorial de hoje. Agora só falta eu colocar a minha tag e eu já volto aqui para mostrar a peça final. Então, ficamos aqui com esse passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da minha versão dessa necessaire. As possibilidades são infinitas com esses fios, com esses acessórios. Mas hoje eu trouxe aqui essa ideia para vocês que ficou super bonita essa textura, dessa mescla de cores e também essa mescla com os pontos clássicos do crochê. Aqui eu utilizei, como vocês viram, fio refinado, tivemos uma sobra bem significativa deles. Me arrisco a dizer que dá para fazer outra clutch dessa tranquilamente. E aqui também usamos os acessórios da Fio a Fio Store. A etiqueta que eu estou utilizando aqui é da marca Personalize, tem cupom de desconto para vocês com o meu nome. Vou deixar passando aí na sua tela o cupom de desconto e, é claro, vai estar aqui também na descrição. E lá na Fio a Fio Store vocês também têm desconto com o meu cupom, então aproveitem para adquirir esse material lá delas também, super lindo e maravilhoso. E
Para o fio, vou te passar também mais um cupom de desconto lá da Cia do Fio, que é uma marca parceira que com certeza vai acrescentar muito aí no ateliê de vocês com vários materiais impecáveis. Então é isso, eu espero que vocês usem bastante essa peça, façam para vocês, façam para presentear agora pertinho do Dia das Mães. Então é uma ótima pedida para você estar fazendo, produzindo aí no seu ateliê para o seu catálogo. Então eu super recomendo, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula toda, de toda a textura, de tudo que fizemos aqui, todo o aprendizado, né, que podemos adquirir através dessas aulas. E eu quero te convidar também a me acompanhar lá no Instagram, tem sempre novidades, aulas novas, anúncios dos meus cursos. Então eu te convido a estar me acompanhando. Vou também deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Até a próxima. Fiquem aqui no canal que teremos sempre novidades. Então é isso, beijos e tchau, tchau, até mais.